No coração de uma floresta densa e misteriosa, um homem rico chamado Henrique passeava com seus pensamentos perturbados. A sua vida, apesar de cheia de luxos e confortos, carecia de algo que ele não conseguia identificar. No fundo, sentia um vazio que nem todas as suas riquezas conseguiam preencher. Durante a caminhada, Henrique ouviu um leve choro que o fez parar. Intrigado, ele seguiu o som até encontrar uma menina pequena, de aproximadamente 7 anos, sentada ao pé de uma árvore. Estava suja, com os cabelos emaranhados e os olhos cheios de lágrimas. Ela parecia perdida e assustada. "O que aconteceu, querida?" perguntou Henrique, ajoelhando-se ao lado dela. A menina soluçou antes de responder. "Eu me perdi. Não consigo encontrar minha casa." Henrique sentiu um aperto no coração. Ele não podia simplesmente deixá-la ali. Tomou-a em seus braços e disse suavemente: "Não se preocupe, vou te levar para um lugar seguro." Henrique decidiu levar a menina para a casa de sua mãe, uma mulher gentil e forte, mas que havia se tornado deficiente física após um acidente. Ela morava em uma pequena cabana na floresta, afastada da grandiosidade da mansão de Henrique. Quando chegaram à cabana, a mãe de Henrique, Dona Maria, ficou surpresa ao ver o filho com a menina nos braços. "Henrique, o que aconteceu? Quem é essa criança?" "Encontrei-a perdida na floresta, mãe. Achei que poderíamos cuidar dela até encontrarmos sua família." Dona Maria, mesmo com suas limitações, sempre tinha um sorriso acolhedor no rosto. Ela estendeu a mão para a menina e disse: "Venha cá, querida. Vamos te dar um banho e algo para comer." A menina, ainda assustada, aceitou a mão da senhora e foi conduzida para dentro da cabana. Henrique observou a cena com um misto de emoções. Sentiu-se aliviado por ter encontrado a menina, mas algo em seus olhos tristes o perturbava profundamente. Ele sabia que havia mais naquela história do que ela estava disposta a revelar. Henrique não conseguiu tirar a menina da cabeça. Algo na expressão dela, na forma como se encolhia de medo, mexia profundamente com ele. Decidiu que precisaria voltar à cabana no dia seguinte para ver como ela estava e, talvez, conseguir mais informações sobre sua identidade. Na manhã seguinte, Henrique voltou à cabana de sua mãe. Ao entrar, ele encontrou Dona Maria e a menina sentadas à mesa, rindo e conversando. A menina parecia muito melhor. Estava limpa, bem vestida e com um sorriso tímido no rosto. "Bom dia, Henrique", saudou Dona Maria. "Ela está se sentindo bem melhor. Descobrimos que seu nome é Ana." Henrique sentiu uma onda de alívio ao ver Ana mais à vontade. "Ana, como você está se sentindo hoje?" perguntou ele. "Melhor, senhor. Muito obrigada por me ajudar", respondeu Ana com uma voz suave, mas ainda carregada de insegurança. Dona Maria olhou para Henrique com um olhar que ele conhecia bem. Era o olhar de quem queria ter uma conversa séria. "Henrique, precisamos conversar sobre o que faremos com Ana", disse ela. Henrique assentiu e seguiu sua mãe para fora da cabana. Lá fora, Dona Maria continuou: "Ela não consegue lembrar onde mora ou quem são seus pais. Talvez devesse levar Ana à cidade para ver se alguém a reconhece." Henrique concordou. Eles não podiam manter a menina ali indefinidamente. No entanto, ele não podia deixar de se preocupar com o bem-estar de Ana. No dia seguinte, Henrique e Ana foram à cidade. Henrique a levou a vários lugares, perguntando se alguém a reconhecia, mas sem sucesso. Sentiu-se frustrado, mas não desistiria tão facilmente. Durante o retorno à cabana, Ana começou a chorar novamente. "O que houve, Ana?" perguntou Henrique, preocupado. "Eu não quero voltar para casa", confessou Ana, entre soluços. Henrique ficou surpreso. Por que uma criança não queria voltar para casa? Ele decidiu que precisaria descobrir mais sobre o passado de Ana. Algo muito errado estava acontecendo.
e ele estava determinado a resolver esse mistério, custe o que custar. Os dias passaram e Henrique não conseguia encontrar nenhuma pista sobre a família de Ana. Ele visitou a cidade várias vezes, falou com autoridades locais, mas parecia que ninguém conhecia a menina. Enquanto isso, Ana foi se acostumando à vida na cabana, mostrando-se uma criança doce e inteligente. Uma tarde, enquanto Ana brincava no jardim, Dona Maria chamou Henrique para uma conversa séria. Henrique, não podemos manter Ana aqui indefinidamente. Precisamos resolver essa situação, disse ela, com a voz firme, mas gentil. Eu sei, mãe, mas cada vez que tento levá-la de volta para a cidade, ela fica desesperada. Algo muito ruim deve ter acontecido com ela. Dona Maria suspirou, pensativa. Talvez devêssemos falar com alguém que possa ajudar. Um psicólogo, talvez. Henrique concordou. Marcou uma consulta com um psicólogo infantil renomado na cidade vizinha. No dia da consulta, Ana estava visivelmente nervosa, mas Henrique a tranquilizou. Vai ficar tudo bem, Ana. Vamos descobrir como te ajudar. No consultório, o Dr. Ricardo, um homem de meia idade com uma expressão calma e acolhedora, recebeu-os com um sorriso. Então, esta é Ana, disse ele, abaixando-se para ficar na altura da menina. Como você está, querida? Ana apenas assentiu, tímida. Vamos fazer algumas perguntas e conversar um pouco, tudo bem? Continuou o doutor. A sessão foi longa. O Dr. Ricardo fez várias perguntas e usou métodos lúdicos para tentar entender melhor o que se passava na mente de Ana. Henrique observava tudo com atenção, esperando que alguma resposta surgisse. Ao final da consulta, Dr. Ricardo chamou Henrique para uma conversa particular. Henrique, Ana passou por algo traumático. Ela está bloqueando memórias dolorosas. Com o tempo e a ajuda certa, ela pode começar a lembrar. Mas, por enquanto, é importante proporcionar um ambiente seguro e amoroso para ela. Henrique sentiu um misto de alívio e preocupação. Sabia que o caminho para ajudar Ana seria longo, mas estava determinado a seguir adiante. Voltaram para a cabana, e ele explicou a situação para Dona Maria. Precisamos ser pacientes e dar todo o amor e suporte que Ana precisar, concluiu Henrique. Dona Maria assentiu, os olhos brilhando com a mesma determinação do filho. Eles estavam unidos naquela missão, prontos para enfrentar os desafios que viriam. Ana merecia uma chance de ser feliz e descobrir sua verdadeira história, e Henrique faria de tudo para que isso acontecesse. Naquela noite, enquanto Ana dormia, Henrique e Dona Maria conversaram longamente sobre o que poderiam fazer para ajudar Ana a lembrar de seu passado sem causar mais sofrimento. Talvez devêssemos procurar mais informações sobre famílias desaparecidas na região, sugeriu Dona Maria. Pode haver algum registro que nos ajude. Henrique concordou. Decidiu que começaria a investigar em arquivos e conversar com autoridades locais novamente. Estava determinado a descobrir a verdade sobre Ana, mesmo que isso significasse enfrentar segredos dolorosos. Na manhã seguinte, Henrique começou sua investigação em arquivos locais. Ele passou horas vasculhando registros de pessoas desaparecidas, esperando encontrar alguma pista sobre Ana. A tarefa era exaustiva, mas Henrique estava determinado. Depois de várias semanas de pesquisa sem sucesso, Henrique teve uma ideia. Ele decidiu contratar um detetive particular, alguém com experiência em encontrar pessoas desaparecidas. Entrou em contato com um renomado detetive da cidade, chamado Miguel, e explicou a situação. Senhor Henrique, farei o meu melhor para encontrar informações sobre a família de Ana. Precisarei de todos os detalhes que vocês conseguiram até agora, disse Miguel, com uma expressão séria. Henrique entregou todos os registros que havia coletado e contou sobre as memórias fragmentadas de Ana. Miguel ouviu atentamente e começou a trabalhar imediatamente. Enquanto isso, Ana continuava a frequentar suas sessões com o Dr. Ricardo. As memórias continuavam a surgir lentamente,
mas cada nova lembrança parecia trazer mais dúvidas do que respostas. Henrique e Dona Maria continuavam a proporcionar um ambiente seguro e amoroso para Ana, tentando protegê-la dos possíveis traumas do passado. Certa noite, após um longo dia de brincadeiras no jardim, Ana se aproximou de Henrique e Dona Maria com um olhar sério. "Eu lembrei de mais uma coisa", disse ela, hesitante. "Lembrei de um homem. Ele estava sempre bravo, e eu tinha muito medo dele." Henrique e Dona Maria trocaram olhares preocupados. Quem seria esse homem? E por que Ana tinha tanto medo dele? "Você lembra de mais alguma coisa sobre esse homem, Ana?" perguntou Henrique, tentando não pressioná-la. Ana balançou a cabeça, parecendo confusa. "Não, só lembro do medo." Henrique sabia que precisariam explorar essa nova informação com cuidado. No dia seguinte, durante a sessão com o Dr. Ricardo, Ana falou sobre o homem misterioso. Dr. Ricardo fez anotações detalhadas e decidiu que era hora de aprofundar um pouco mais nas memórias de Ana. "Ana, vamos fazer um exercício de relaxamento. Quero que você feche os olhos e se concentre nas suas lembranças. Conte-me tudo o que vier à sua mente", disse Dr. Ricardo, com sua voz calma e tranquilizadora. Ana fechou os olhos e começou a falar. As palavras saíam devagar, mas com uma clareza assustadora. Eu estava em um quarto escuro. O homem gritava comigo, dizendo que eu tinha feito algo errado, mas eu não sabia o que era. Só lembro de estar assustada e de querer fugir. Henrique, que assistia à sessão, sentiu uma onda de raiva e tristeza. Quem teria feito isso a uma criança inocente? Ele sabia que precisavam descobrir a identidade desse homem e entender o que havia acontecido com Ana. Enquanto Henrique lutava com suas próprias emoções, Miguel, o detetive, fez progressos significativos em sua investigação. Ele encontrou registros de uma família que coincidia com a descrição de Ana e decidiu verificar. Miguel chegou à cabana de Dona Maria com um olhar sério, mas esperançoso. Ele trouxe uma pasta cheia de documentos que poderia finalmente lançar luz sobre o passado de Ana. "Senhor Henrique, encontrei algo que pode ser importante", disse Miguel, colocando a pasta na mesa. Henrique abriu a pasta com ansiedade. Dentro, havia registros de uma família chamada Martins. A descrição da filha mais nova, Ana Martins, coincidia exatamente com a menina que Henrique encontrara na floresta. A família Martins morava em uma cidade próxima, mas desapareceram misteriosamente há cerca de 1 ano. Ninguém sabe o que aconteceu com eles, explicou Miguel. Henrique sentiu um arrepio na espinha. A revelação era chocante, mas também trazia novas esperanças. Decidiu que precisaria visitar a antiga casa dos Martins para tentar encontrar mais pistas. No dia seguinte, Henrique, Miguel e Ana foram até a antiga residência dos Martins. A casa estava abandonada, com sinais de deterioração visíveis. Ao entrar, Ana parecia nervosa, mas determinada. "É aqui, eu lembro deste lugar", disse ela, com a voz trêmula. Eles começaram a explorar a casa, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudar a entender o que havia acontecido. No quarto de Ana, encontraram brinquedos e roupas antigas, mas nada que indicasse onde seus pais poderiam estar. Henrique então decidiu procurar nos documentos da casa. No escritório, ele encontrou um diário que pertencia à mãe de Ana. Folheando as páginas, ele encontrou várias anotações sobre o medo que a mãe de Ana sentia de um homem chamado Eduardo, que parecia ter algum tipo de controle sobre a família. "Esse deve ser o homem de quem Ana tem medo", disse Henrique, mostrando o diário a Miguel. "Precisamos descobrir quem é esse Eduardo e qual é a sua ligação com a família Martins", respondeu Miguel, com um olhar determinado. Enquanto isso, Ana se aproximou de um retrato na parede. Era uma foto de família, com seus pais sorrindo. Ela começou a chorar, lembrando-se de momentos felizes antes do desaparecimento. "Eu quero encontrar minha mãe e meu pai",
disse Ana com lágrimas nos olhos. Henrique a abraçou, sentindo um profundo desejo de protegê-la e ajudá-la a encontrar sua família. Miguel decidiu seguir a pista de Eduardo. Descobriu que ele era um antigo sócio do pai de Ana, envolvido em negócios obscuros. A investigação revelou que Eduardo havia feito várias ameaças à família Martins, o que explicava o medo registrado no diário. Com essa nova informação, Miguel e Henrique decidiram confrontar Eduardo. Eles descobriram que ele vivia em uma cidade próxima, em uma grande casa que, ironicamente, lembrava a opulência da mansão de Henrique. Mas, ao contrário da mansão de Henrique, a casa de Eduardo parecia carregada de segredos sombrios. No dia da confrontação, Henrique, Miguel e Ana ficaram na cabana, enquanto Dona Maria cuidava de Ana. Henrique sabia que precisava ser cuidadoso, pois Eduardo poderia ser perigoso. Ao chegarem na casa de Eduardo, Miguel bateu na porta com firmeza. Um homem alto e de olhar frio abriu a porta. Era Eduardo. "Posso ajudar?" perguntou Eduardo, com um tom desconfiado. "Estamos aqui para falar sobre a família Martins", disse Miguel sem rodeios. Eduardo pareceu surpreso, mas manteve a compostura. "Não sei do que estão falando. A família Martins desapareceu há muito tempo", respondeu ele, tentando disfarçar seu nervosismo. Henrique sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele sabia que Eduardo estava mentindo. "Sabemos que você fez ameaças à família. E sabemos que Ana, a filha deles, está com a gente. Ela se lembra de você", disse Henrique, encarando Eduardo. Eduardo ficou pálido por um momento, mas logo recuperou a compostura. "Isso é ridículo. Vocês não têm provas", disse ele com um sorriso arrogante. Miguel, preparado para essa resposta, tirou cópias das anotações do diário da mãe de Ana. "Temos isso. E mais evidências serão encontradas se continuarmos a investigar", disse Miguel, firme. Eduardo pareceu perceber que estava encurralado. Ele recuou, visivelmente preocupado. "Está bem, vou contar o que sei", disse ele finalmente. Eduardo revelou que, após um desentendimento grave com o pai de Ana, ele começou a ameaçar a família. Um dia, em um acesso de raiva, ele atacou a casa dos Martins. O pai de Ana foi ferido gravemente e, em meio ao caos, Ana se perdeu na floresta. Eduardo não sabia o que havia acontecido com os pais de Ana depois daquele dia. Henrique sentiu uma onda de choque e tristeza ao ouvir a confissão de Eduardo. Voltaram à cabana para contar a Ana e Dona Maria o que descobriram. Ana, ao ouvir a história, ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ela olhou para Henrique e disse: "Eu quero encontrar meus pais. Eles estão em algum lugar, eu sei." Henrique e Miguel prometeram que continuariam a busca. Agora, com mais pistas, eles tinham esperança de finalmente encontrar os pais de Ana e resolver o mistério de uma vez por todas. Com a confissão de Eduardo, Henrique e Miguel tinham um novo caminho a seguir. Decidiram buscar registros hospitalares e policiais sobre o dia do ataque. Miguel tinha contatos que poderiam ajudar a acelerar o processo de investigação. Enquanto isso, na cabana, Ana continuava a frequentar as sessões com o Dr. Ricardo. As memórias estavam se tornando mais claras, mas também mais dolorosas. Henrique e Dona Maria faziam de tudo para proporcionar um ambiente seguro e amoroso para Ana, ajudando-a a enfrentar seus medos. Henrique sentiu uma onda de esperança. Finalmente, estavam mais perto de reunir Ana com sua família. Eles decidiram visitar o hospital e conversar com o pessoal que poderia lembrar do caso. No hospital, falaram com uma enfermeira que trabalhava lá há muitos anos. Ela lembrava vagamente de Ricardo Martins. "Sim, lembro-me dele",